Glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Queridos, nós vamos iniciar a meditação da palavra do Senhor. Glórias a Jesus, glórias a Deus, que se encontra no livro de Romanos. Nós vamos ler hoje a palavra do Senhor que está no livro de Romanos, amém? Glórias a Deus, glórias a Jesus. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 25. Amém? Romanos 4. Versículo 25. Glórias a Jesus. Romanos 4, 25, que nos diz assim a palavra de Deus: Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Ele está falando de Jesus, amém? Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Romanos 5, primeiro diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém? Glórias a Deus. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou, ou algumas versões diz, ressurgiu para a nossa justificação. 5 primeiro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Pai, para que a Tua palavra ela possa encontrar lugar em cada coração. Aquele que ouvir, Senhor, essa ministração, possa deixar o Espírito Santo habitar em suas vidas, para assim aprender, ouvir e aprender sobre a graça de Deus em Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, domingo passado nós ministramos sobre as obras da carne. O tema: aquele que nasceu do Espírito não vive nas obras da carne. E a gente observa que muitas pessoas, elas não conseguem entender o que Cristo fez na cruz. Não conseguem. É por isso a necessidade de sempre estarmos falando, sempre estamos anunciando, para que as pessoas cada vez mais possam ouvir e possam entender. Nós lemos aqui um versículo da palavra de Deus que está em Romanos. Romanos foi uma carta do apóstolo Paulo, foi direcionada aos romanos, à igreja dos gentios que estavam em Roma. Lá havia gentios e lá havia judeus.
né? Então sempre Paulo ministrando a palavra para o povo gentio. Paulo foi o apóstolo escolhido por Cristo para trazer a mensagem para o povo gentio, ou seja, o povo não judeu. Então a mensagem é mais direcionada para o povo fora, aqueles que não estavam debaixo da lei, mas uma mensagem dizendo para o povo que agora em Cristo o povo estava debaixo da graça de Deus em Cristo. Amém? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, nós lemos um versículo que diz assim: a palavra ou a mensagem da cruz é loucura para os que não creem, para os que perecem. Mas para os que creem, para os crentes, para os que são salvos em Cristo, ela é o poder de Deus. Falamos, por quê? Porque é loucura. Porque muitos ainda não entenderam o efeito causado na morte de Jesus. Não entenderam. Os discípulos que estavam com eles, muitos também não entenderam. Os líderes religiosos da época não entenderam. Então, o que era pregado era a história vivida com alguém. Ou seja, os discípulos estavam anunciando aquilo que eles viveram com Jesus de Nazaré. Então, eles viveram, eles testemunharam, então eles anunciaram isso aí. Eles anunciaram também que Jesus morreu pelos pecados. Você vê lá Mateus, você vê lá em Lucas, você vê em Marcos, João, Jesus falando, e eles estavam registrando, porque eles estavam seguindo a Cristo. Então, se os irmãos observarem, a maioria deles, primeiro, os líderes religiosos, eles não aceitaram a mensagem de Jesus. Não aceitaram, eles perseguiram, eles prenderam, mataram a Jesus. Eles não aceitaram que em Jesus toda a lei ia se cumprir, todos os sacrifícios iam se cumprir, todas as ordenanças em Cristo iam se cumprir. Eles não aceitaram. Então eles perseguiram, crucificaram e mataram a Jesus. Certo? Um outro ponto foram os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, os discípulos ouviram, viram, testemunharam os milagres. Jesus disse para eles: nós vamos para Jerusalém e lá o Filho do Homem será entregue às autoridades, aos líderes religiosos, aos sacerdotes. Eles o açoitarão, eles o irão prender, irão açoitar e o matarão. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Muitos dos discípulos ouviram, não compreenderam e também não creram. Então, quando Jesus morreu na cruz, houve um efeito, houve algo extraordinário que eles pelo medo não entenderam, os líderes religiosos também não entenderam. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro, chorando, porque viu o sepulcro aberto, não viu nada, não viu ninguém ali, começou a chorar, e apareceu um anjo para ela e disse: por que você chora? Porque levaram o meu Senhor. O anjo disse: eu sei quem você procura a Jesus de Nazaré, ele não está aqui. Ou seja, você está procurando alguém que morreu, mas ele ressuscitou. Você está procurando dentre os mortos aquele que ressuscitou. Aleluia! Então, houve um efeito que muitos não entenderam. E é justamente sobre esse efeito
que estamos falando, o efeito da cruz de Cristo. O que foi que aconteceu? Qual foi a maior missão de Deus em Cristo? O objetivo dele foi salvar, ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Só que, infelizmente, muita gente até hoje adotaram frases. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Frases. E pelo fato, queridos, de só transmitirem, falarem, repetirem, colocar adesivo, não entenderam o que buscar foi esse, que salvar foi esse. E nós vamos falar sobre isso. Amém? Nós sabemos que Jesus veio para expiar de uma vez por toda o pecado que separava o homem de Deus, o pecado original, o pecado causado por Adão lá no Éden. Quando Adão cometeu o pecado, ele destituiu todos da glória de Deus. Por isso que em Romanos, Paulo fala que como pela desobediência de um só homem entrou a morte, entrou o pecado no mundo, todos pecaram. Todos pecaram, não houve distinção. Todos pecaram, por quê? Porque a humanidade começou a ser pecaminosa. Atitudes terríveis, abomináveis. Devido à queda de Adão, devido ao pecado, à desobediência de Adão. E através dele, todos que nasciam debaixo da jurisdição de Adão. Ou seja, era culpado por causa de quem? De Adão. Então, Jesus, ele veio cumprir a lei, porque antes de Jesus nascer, as ordenanças de sacrifício, de purificação, de perdão, eram feitas todos os anos. Não o pecado de Adão. O sacrifício que os sacerdotes faziam todos os anos não era para aniquilar o pecado de Adão, porque esse aí ninguém podia fazer, só um podia fazer. Aleluia. Então eles com sangue de bodes, né, de ovelhas, aves, sangue de animais, ele todos os anos ofereciam sacrifício para perdão de pecados, mas eram feitos todos os anos. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus que a primeira aliança era doente. Por que era doente? Ela era ineficaz. Ela não devolvia ao ser humano a glória de Deus. Não devolvia. Estava destituído. Por isso que Romanos fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que tem um detalhe. Nós vamos ler esse versículo aqui, ó. Romanos 3, versículo 23. Aliás, nós vamos ler do 21. Agora, porém, Paulo falando, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Ou seja, Jesus disse assim para os líderes religiosos: vocês não creem nas escrituras. Vocês creem? Cremos. Elas testificam de mim. A escritura, testificam de mim. Ou seja, a lei e os profetas apontavam para Jesus, mas os líderes religiosos não entenderam. Então diz: agora porém se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, a lei e os profetas testemunharam Jesus, mas eles não entenderam. Aí Paulo falou: tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus
Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Aleluia. Ou seja, os judeus tinham o povo gentil, um povo estranho, e realmente eles eram estranhos. Lá em Efésios fala sobre isso. Eram estranhos. A bênção e a misericórdia era só para o povo de Israel, só para o povo judeu. A lei dos sacrifícios e ordenanças, os profetas, era para o povo judeu. Então os gentios eram tidos como pessoas incircuncisas, estranhas. Aí Paulo diz, não há distinção, porque nem grego, nem judeu, nem pequeno, nem grande, os que creem, todos receberam a graça de Deus em Cristo. Aleluia. Agora, porém, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Até Moisés, até a lei de Moisés, até antes de Jesus nascer, até antes de Jesus se manifestar, até antes de Jesus morrer na cruz, todos estavam debaixo da jurisdição do pecado de Adão. E esse pecado destituiu o ser humano da glória de Deus. Destituiu. Mas nós vamos ler agora o versículo 24, que diz assim, o 23, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que Adão fez, que condenou, que separou, que afastou o homem de Deus, em Cristo ele aproximou, ele justificou. O efeito da cruz de Cristo causou justiça para todos os que creem. Justiça tanto para os que estavam na lei, os que entenderam e deixaram de cumprir os rudimentos da lei, pela fé, e os que estavam longe, não tinham direito aos sacrifícios de purificação, de perdão de pecado. Eles se aproximaram. Cristo foi o mediador de uma nova aliança. Por que uma nova aliança? Porque a antiga aliança já não servia mais. Se nós formos comparar o popular, o mais fácil, eu tenho uma aliança, minha aliança de casamento com a minha esposa. Se essa aliança se quebrar, vai servir? Eu vou ter que fazer uma nova. Por que eu vou fazer uma nova? Porque a primeira já quebrou. A primeira já passou. Não serve mais. Então eu tenho que fazer uma nova aliança. Então Jesus foi o mediador de uma eterna aliança. A nova aliança em Cristo. Ele foi o mediador. Aleluia. Não há mais lei para purificar, para perdoar, para justificar. Não há mais. Então foi o versículo que nós lemos do capítulo 4. Ele foi entregue. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para expiar os pecados, para acabar com o pecado, para aniquilar o pecado que separava o homem de Deus. Ele morreu por nós, ele foi entregue, ele morreu por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Aleluia. O pecado que separava o homem de Deus, ele foi abolido, ele foi aniquilado
acabou. Se até Moisés, até a lei, se antes de Jesus se manifestar, o homem era afastado de Deus, como dizia lá em Isaías, né? Os vossos pecados, em algumas traduções, as vossas transgressões separam, criam uma barreira entre vós e o vosso Deus. Ou seja, a lei de Moisés não aperfeiçoava ninguém. Não aperfeiçoava ninguém, amados. Lá em Hebreus 10. Vamos abrir aqui. Hebreus 10. Diz assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros. Paulo falando, a lei, ela tinha a sombra do que ia acontecer, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Era uma sombra, não era a imagem exata. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então o que é que eles faziam? Todo ano havia uma festividade enorme lá no templo de Jerusalém. Então os judeus que estavam espalhados por todos os lugares, eles se reuniam para prestar culto. E nessa prestação de culto havia as ofertas de sacrifício. Só que era de ano em ano. Ou seja, o pecado de Adão nunca era aniquilado, nunca era. Então, e os pecados que eram cometidos eram lembrados. Que você ia esse ano, fazia o seu sacrifício dos pecados que você cometeu. Aí, estou limpo, né? Estou limpo, purificado. Aí eu ia embora. Só que eu continuava na mesma e todo ano era obrigatório oferecer sacrifício para perdão de pecado. Então os sacrifícios eram oferecidos todo ano, continuamente se oferece de ano em ano. Não podia aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Não podia. Então, o pecado de Adão nunca foi tirado. Houve a necessidade de Cristo morrer na cruz. E Cristo morrendo na cruz, o pecado foi abolido. O pecado foi aniquilado. O homem voltou a se aproximar de Deus. Em Cristo, aquele que estava longe chegou perto. Aqueles que não tinham herança, recebeu a herança. Aqueles que não eram o povo de Deus, se tornou o povo de Deus. Por isso que Paulo disse que não há distinção. Todos pecaram. Em Adão todos pecaram. Tanto judeus como não judeus. Todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo a justiça se manifestou e todos foram purificados. Todos foram justificados desse pecado. Todos, não há distinção. Essa é a graça, queridos, esse é o efeito da morte de Jesus. A graça de Deus em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5 diz que Deus estava em Cristo. Estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em consideração os seus pecados. Deus se manifestou em Cristo. Ele mesmo veio. Ele não mandou um filho, uma outra pessoa. Ele mesmo veio, se ofereceu. Ele se revestiu de carne para morrer e a sua morte aniquilar o pecado. Então você foi aproximado por Deus em Cristo. Por isso que Romanos diz que ele foi entregue
pelos nossos pecados e ressuscitou, ele ressurgiu para a nossa justificação. Então, se você está ouvindo essa mensagem, você crê, entenda uma coisa de uma vez por todas: você foi justificado em Cristo. O pecado que te separava de Deus não existe mais. Não existe mais. O pecado que te separava de Deus não existe mais. Foi aniquilado. Você que crê em Jesus, verdadeiramente você é salvo pela graça de Deus em Cristo, e nada, nem ninguém pode tirar essa salvação de você, porque ela é eterna. Aleluia. Ele se ofereceu de uma vez por todas. Ele é o mediador de uma nova e eterna aliança. Se é nova e é eterna, quando é que ela acaba? Nunca. Se ele morreu para aniquilar o pecado e resgatar o homem, dando ao homem uma eterna salvação, essa salvação ela é eterna. Ela acaba quando? Nunca. Nunca. Então nada o que você venha fazer, se você crê verdadeiramente em Cristo, você é ovelha, você é filho da salvação, nada que você venha fazer vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória. Nada. Eu sei que muita gente tem essa palavra como loucura, porque a Bíblia diz que para os que perecem ela é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que não creem. Mas para os que creem, os que são salvos, ela é o poder de Deus. O efeito da cruz de Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Glória. Ao versículo aqui, 20 do capítulo 5. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo. Aleluia. Onde o pecado de Adão destruiu, causou destruição, causou separação, causou tudo. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Aleluia. a justiça, a graça de Deus em Cristo, a justiça, ela reinou, ela reina e reinará para a vida eterna. Ou seja, você foi justificado para sempre. Glória a Deus. Esse foi o pecado de Adão que foi aniquilado. Amém? Nós vamos entrar no assunto que completa essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14 em diante. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 em diante. Para que os irmãos, para que você que está ouvindo, você que vai ouvir a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, anote, leia, para que você aprenda, guarde no seu coração e não saia pensando besteira sobre a palavra de Deus. Aqui, Romanos capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, ou seja, acreditando
imaginando, pensando, com fé. Um morreu por todos, logo todos morreram. E está falando, um morreu por todos, e todos morreram. Vou entrar no assunto. Pois, aí aqui, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, ou seja, não somos de nós mesmos, amém? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Está falando de quem? Jesus. Está falando de Cristo. Ele morreu e ressurgiu. Ele morreu, um morreu, todos morreram com ele. Ele morreu, todos morreram com ele. Ele ressurgiu, todos ressurgiram com ele. Amém? Mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais desse modo. Ou seja, havia o Jesus de Nazaré. Ele veio, Deus, encarnou em Cristo, se manifestou como Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, trouxe um efeito, porque o Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei. E o que ressuscitou, ele justificou a todos, não só que estavam debaixo da lei, mas os que estavam longe da lei. Então, não é mais o Jesus de Nazaré. Nós não podemos observar, nós não podemos seguir ou crer no de Nazaré, e sim no que ressuscitou. Então eu não posso dizer assim, o filho da irmã Maria vai passar aqui em casa, porque aí seria o meu irmão, né? Ele não vai mais passar aqui em casa. Não, olha, Deus vai operar em nome de Jesus de Nazaré. Você está crendo no Jesus que já morreu. Você tem que começar a crer no que ressuscitou. É aquilo que eu falei um dia desse atrás. Eu vou pegar os meus problemas e colocar ao pé da cruz. Quem é que está na cruz? Em qual Jesus você crê? No ressuscitado ou no que está na cruz? Tem gente que ainda procura entre os mortos aquele que está vivo, né? E nós cremos no que ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Ou seja, o pecado que destituía o ser humano de Deus foi aniquilado por Jesus na cruz. Amém? Glória a Deus, glórias a Jesus. Então, por isso que nós lemos, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Queridos, a graça de Deus em Cristo, ela por muitos anos não foi entendida e não continua sendo entendida ainda. Tem pessoas que não conseguem separar o que foi que Jesus fez, qual foi o pecado que Jesus aniquilou na cruz, e não conseguem separar as obras da carne, que foi a mensagem que falamos semana passada aqui. Tudo que foi feito até Jesus foi aniquilado, foi perdoado. Porém, Jesus não veio se sacrificar, ele não veio para a carne, para as obras da carne. Ele não veio morrer para santificar a carne, ele não veio morrer para justificar as obras da carne. Ele veio para o nosso espírito. Todos que nasciam debaixo da jurisdição do pecado de Adão, estavam destituídos da glória de Deus. Ele não veio para aniquilar os desejos da carne, a vontade da carne. Sempre existiu e vai continuar existindo, mas não foi esse o sacrifício de Jesus.
Essa é a diferença. Por isso que há como é que posso falar? Há um nó no juízo, né? Na linguagem popular do nordestino. Um nó no juízo das pessoas. Porque elas não conseguem entender o que Cristo fez na cruz. Ela olha para outra pessoa segundo a carne e diz: fulano não vai ser salvo por causa disso, disso e disso. Nós já falamos isso aqui outras vezes. Mas é necessário que sempre venhamos estar falando, para que as pessoas entendam que a graça de Deus em Cristo se manifestou, não foi para salvar a carne, santificar a carne, purificar a carne, não foi o Espírito. A carne vai morrer. Sabe quando é que vai acabar o desejo da carne? Quando você morrer, né? Quando o desejo da carne, quando você morrer, não haverá mais desejo de se prostituir, não haverá mais desejo de matar, de roubar, de fazer tudo errado. Por quê? Porque já morreu, acabou. Então só vai acontecer isso quando a pessoa morrer. Mas enquanto houver vida, haverá desejos carnais. Nós falamos isso aqui na semana passada. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Só que tem muita gente. Domingo passado, a ministração do domingo passado, houve duas ministrações aqui que levaram a outras pessoas de outras denominações a virem a mim conversar, perguntar e questionar. Houve duas ministrações. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram entender. Saíram repetindo o que aprenderam. Fulano não vai ser salvo por causa disso. Aí aprendeu. Aí quando foi pregar, foi que pregou. Fulano não vai ser salvo por causa disso. É o que aprendeu. Não aprendeu a graça de Deus em Cristo para falar, para ensinar. Então houve um posicionamento deles à minha pessoa. Então, o que foi que eu falei? O que eu falei hoje aqui. Pecado de Adão, pecado da carne. Obras da carne, que não tem nada a ver com o que Jesus aniquilou. Tem nada a ver. Ah, mas quer dizer que, como agora eu descobri que eu estou debaixo da graça, eu vou viver a minha vida agora dissolutamente, vou viver pecando? Você é quem sabe, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Você é quem sabe. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Ah, eu entendi que Cristo morreu na cruz para me dar vida, para que eu venha reinar em vida, livre das obras da carne, livre do pecado. É isso mesmo? É. Mas não, eu quero ver pecando. Você vai colher o fruto. Reinar em vida é você mortificar a carne com suas paixões e desejo. Se você alimentar o desejo no seu coração de tudo que não presta, você vai colher tudo que não presta. Simples assim. Então Cristo veio te dar, Ele te deu vida eterna. Ele já te deu a salvação. Não foi o que você fez, não foi o que você deixou de fazer. Não foi Ele que fez. Não, nada dependeu de você. Nada. Agora, o que você plantar na carne, você vai colher. Leia Romanos 6. Nós lemos que um morreu, todos morreram. Nós não lemos isso agora? Um morreu, todos morreram. Sério? Um morreu, todos morreram. Um ressurgiu, todos ressurgiram com ele, em Cristo. Aí você vai ler aí Romanos 6, você vai entender. Marque aí na sua Bíblia, não vou ler para você não. Leia Romanos 6 e você vai entender o que nós falamos aqui. Você foi lavado, foi remido, você foi justificado, você foi purificado em Cristo. Aleluia. Em Cristo você foi aperfeiçoado, você foi santificado.
Agora, o que você faz do seu corpo, o que você faz da sua vida, aí é com você. Você vai plantar e você vai colher. Se você na carne, rapaz, na minha carne aqui, o meu corpo, eu vou crucificar a carne, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou reinar em vida, né? Eu vou colher na carne, Agora, se eu faço tudo na carne, o que não presta, eu vou colher corrupção. É uma escolha. Quando eu falei sobre isso aí, eu fui ministrar uma vez numa igreja, e eu preguei sobre Romanos 6. E os líderes da época, os líderes religiosos, ficaram perturbados. Um monte de estudo, um monte de questionamento, não porque aí veio com o estudo teológico. Eu só fiz uma pergunta: qual a dificuldade de entender Romanos 6? Qual a dificuldade de entender Romanos 6? Qual a dificuldade? Não, porque Jesus veio e veio com o estudo teológico, e aí eu falei o que Paulo falou. Os que eu achava, os que eu pensava que era alguma coisa, nada me acrescentaram. Por quê? Jesus, sim, eu creio, eu sei que Jesus veio e morreu, estabeleceu a graça e tal, mas isso não anulou o pecado. Bom, se você crê que não anulou, aí é com você. Eu creio que anulou. Porque se o pecado que Cristo anulou foi o de Adão, como é que ele ainda vive o pecado em nós? Agora, o que vive em você, o que vive em nós, são as obras da carne. Aí é você que tem que mortificar. Romanos diz assim, ó, só para dar uma selada aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente, abunde, né? Porque Paulo falou mais acima, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí foi o pecado de Adão, que foi aniquilado, destruído, foi desfeito. Aí vem os questionamentos, Paulo questionando e explicando o questionamento para os carnais, vamos dizer assim, para os crentes carnais, que não conseguem entender o que Deus fez no Espírito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, então se um morreu, todos morreram. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como viveremos ainda nele? Se Jesus morreu para aniquilar o pecado, que foi o que Adão causou, e separou todo mundo, um morreu, todos morreram. E quando você morreu, como é que o desejo, Flávia, da carne vai habitar na minha vida, eu morto? Vai? Como? Está lá só a caveira. Falando na matéria, né? Como é que haverá o desejo se eu já estou morto? Aí Paulo diz: como? Se nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Ou seja, quando ele ressurgiu, todos ressurgiram em novidade de vida. Se você olhar para as obras da carne, você estraga tudo. Você estraga. Uma frase que eu ouvi logo no início, quando eu comecei a ouvir a ministração da graça de Deus em Cristo. E lá em Brasil tem pouco tempo, né? Lá eu acho que uns 3 cultos. Comecei aí, eu tinha muitas dúvidas ainda, querendo entender tudo de uma vez. É um alimento novo, né? Não, você quer mais, você quer. E o pastor Davi diz: não, pai, vai devagarzinho que você vai entender. Fique num apostolado que você vai entender. Você vai ver Deus mostrar os caminhos. E assim eu fiz. Hoje eu não tenho mais essa guerra na minha mente. Não tenho. Por quê?
Porque eu entendi que o que Cristo fez na cruz foi para o pecado que Adão causou. As obras da carne sempre vai existir. Muitos fazem uma salada mista, né? Pastores que me procuraram, pastores que vieram no meu privado. Irmão, você tem que entender que, meu querido, você entendeu? Não, então fique sem entender. Não tem o que conversar. Você dizer para mim que se Jesus voltar hoje, por exemplo, cometeu um adultério, Jesus voltou a perder a salvação. Então você não acredita no que Jesus fez na cruz, se Ele é mediador de uma eterna salvação, de uma eterna aliança. Essa aliança acaba quando? Nunca. Como é que você pode me dizer que se eu cometer um erro, eu perco a salvação? Então, meu irmão, se você crê assim, creio. Acabou a conversa, não tem o que conversar não. Está tudo certo. Entendeu, Flávio? Eu não vou discutir com A, com B, com C, não. Você, pastor, pastora, líderes religiosos, vocês que são contra o que Cristo fez na cruz, você é inimigo dele, do que ele fez na cruz. Não é meu inimigo. Falei. Quer ver, veio falar comigo no privado. Ah, porque você sabe, olha lá em Romanos. Então você não entendeu Romanos 6. Leia o Romanos 6. Leia do jeito que está. Pega o livro de teologia, guarda num canto, para não procurar, e leia da forma que está. Que está. Aí você vai entender. Que as obras da carne não vai se santificar nunca. Você pode santificar o seu corpo. Entendeu? Você pode santificar o seu corpo. As obras da carne, nunca. Como é que eu vou santificar o meu corpo? A prostituição não é uma obra da carne? Você não se prostitui. Não faz. Está santificando o seu corpo. Roubar. Ah, você se converteu agora, mas ainda fico com um desejinho assim de, veja assim um negocinho fácil, eu vou lá. Você está fazendo errado. Como é que eu faço? Não faz. Ore a Deus, pega esse desejo, coloca debaixo dos seus pés, pisa em cima. Acabou. Aí você vai santificar o seu corpo, não a carne. É uma coisa, entendeu? Uma coisa não é diferente da outra. Misturam, vocês não creem no que a palavra diz, porque se vocês crescem, pregar a graça de Deus não é falar pela graça sois salvos. Não é, você está citando um texto bíblico, você está repetindo, até um papagaio faz isso. Agora, crer, viver, ter convicção do que aconteceu, aí é outra história, só vai entender pelo Espírito Santo. Aí você acaba com essas fortalezas que estão na sua mente. Falei. Cristo libertou. Toda semana você faz culto de libertação. Como é que você entendeu? Libertou de quê? Cristo me libertou, beleza. De que foi que ele te libertou? A Bíblia tem explicação para tudo. Mas você diz, me libertar do pecado da carne, vai existir, meu querido. Sempre. Sempre vai existir. Amém? Saia daqui essa manhã entendendo isso mais uma vez. Jesus se manifestou para desfazer as obras, não as obras da carne, mas o efeito que Adão causou. Ele desfez, ele aniquilou o pecado. Todos estavam afastados de Deus, e em Cristo todos foram aproximados. Vocês foram separados, em Cristo foi reconciliado. Vocês perderam a santificação, a santidade, em Cristo você foi santificados. Amém? Não misture as obras da carne com o pecado que Jesus aniquilou. Não misture, porque aí se você olhar para isso, você nunca vai entender e vai se atrapalhar na caminhada. Amém? Saia daqui sabendo que o que Cristo fez na sua vida foi no Espírito. Você é salvo, justificado, liberto. Você foi reconciliado. Amém? O texto que nós lemos, Romanos 4:25. Ele foi entregue. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Não pense que você fez algo. Não pense que ele viu algo em você
Como tem uns louvores que passam aí, né? Eu não sei o que ele viu em mim, achando que Deus viu alguma coisa ou escolheu porque viu alguma coisa. Não, ele olhou para o seu espírito. Amém? Se fosse olhar para a sua carne, ele tem escolhido, não. Ele não tem nos escolhido. Se ele fosse olhar para a nossa carne, não tem nos escolhido, não, Flávio. Não tinha, não, irmão. Então ele olhou para o nosso espírito. E em Cristo, ele nos reconciliou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra encontre lugar no seu coração, encontre lugar na sua mente, arranque as fortalezas e você entenda que você nasceu debaixo de uma nova aliança. Você não tem nada a ver com a lei de Moisés. Viva em graça, reine em vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Quero te fazer um convite hoje à noite, a partir das 18 horas, temos culto de louvor e adoração, Ministério Graça e Apostolado Santo André, São Paulo, com o apóstolo Marcos Gomes, com a pastora Sueli, junto com o Miloa, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Quero fazer um convite a você que ainda não conhece o nosso site, www.gracaeapostolado.com. Se você não conseguir lembrar, pode colocar Graça e Apostolado que vai aparecer o site. Entra lá, se inscreve no canal, ouça as ministrações, participe conosco e você vai ver o quão maravilhoso é a união entre os irmãos. Amém? Glória a Deus pela sua vida e até a próxima ministração de domingo. Graça e paz a todos.